ele tinha uma base de sustentação, ele fortíssima na sociedade. Então, não é... Quem tirou o Bolsonaro da presidência não foi o PT. Quem tirou o Bolsonaro foi ele. Foi ele mesmo. Foi ele e foram os aliados dele. Porque o eleitor, se eu fosse eleitor de Bolsonaro, tinha um político que eu não votava. Era os do Centrão que receberam o dinheiro do governo, receberam, usaram. Quando chegou perto da eleição, começaram a recuar, né? A recuar, porque eles não tinham coragem de botar a cara a tapa e dizer, ó, recebi esse dinheiro aqui desse governo por assim, quem é o presidente? E o presidente... Inclusive, eu sou mais taxativo. Aqui em Petrolina aconteceu isso. A gente viu o grupo da Força Política receberem 300 milhões de emendas do relator. Disseram que estava com o Bolsonaro, mas quando chegou as eleições eles não falaram nada. Ficaram calados. Então, mas quem tirou a eleição de Bolsonaro foi o Centrão do Nordeste. Foi o Centrão do Nordeste? Foi. Sério? Sério. Porque, na minha opinião, é uma opinião particular, mas o Centrão do Nordeste, eles usaram o governo, usaram. E quando chegaram na cidade, não tinha presidente, só tinha deputado. O deputado era a força política, senador era a força política. O dinheiro era fabricado no gabinete do deputado, no gabinete do senador. E nunca falava o nome de Bolsonaro. Nunca. Por quê? Se aproveitaram. Você chegava para conquistar um prefeito de uma cidade. Tem um prefeito, aí chegava ali, o eleitor queria votar em Lula. Porque o eleitor tinha saudade do governo. Principalmente Lula, no Nordeste. Mudou a vida do nordestino em muitos aspectos. As pessoas que têm uma condição melhor, elas não entendem, elas ficam com raiva às vezes. Mas o Lula, ele deu a condição de muita gente comprar seu meio de transporte, o crédito ficou mais fácil. Andar de avião. No primeiro e segundo governo dele. Hoje está uma coisa mais dura, mas ele está lutando aí, entende? Sim. Então ele tem uma sensibilidade. Então o Centrão, ele chegava nas cidades e assim o prefeito está ali... Ele conquistava, tinha um prefeito. Vamos mandar verba para você. O eleitor queria votar em Lula. Ele tinha medo de dizer que ele arrumou a verba com o presidente e tal. Que era o Bolsonaro na época. Ele não dizia. Esconderam, né? Esconderam o Bolsonaro. Aí o eleitor, aqui em Petrolina, se eu fosse eleitor do Bolsonaro, tinha votado tudo em mim, Odaci, que eu não saía atacando ninguém. Eu fazia uma defesa, era uma política construtiva, entende? Sim. Porque eu não sou eu não gosto desse negócio de confusão, falar mal. Quando depois chega lá em Brasília, não tem essas falar mal. Todo mundo Aí tem um bocado de deputado que era Bolsonaro em Brasília, e quando chegava no aeroporto, botava o chapéu de Lula. Por causa das lideranças locais. Das lideranças locais do Nordeste. Agora, mas não, eles eram Lula, eles eram Bolsonaro, mas eles ficaram esperando o resultado. Eles eram Bolsonaro. Só que eles não tinham coragem de defender Bolsonaro. Quando chegou as pesquisas não eram boas. Não eram boas. Quando chegou no segundo turno, o Centrão no Sul segurou a onda, porque o eleitor do Sul e do Sudeste eram mais na linha bolsonarista. Eles seguraram, botaram a cara a tapa. Aí eles apresentaram, aí começou a sentir que dava para mudar aqui no Nordeste. Segundo turno, que ele já estava com os votos, as urnas tudo cheio de votos, aí eles passaram a ter uma posição, declarar apoio a Bolsonaro. Mas uma declaração assim, tímida. É uma declaração... Sem fazer muito apoiar Bolsonaro com medo de Bolsonaro protocolar. É um apoio protocolar. É com medo de Bolsonaro ganhar, na verdade. E como é que iam se explicar depois? Já parecia que Bolsonaro começou a crescer, entende? Agora, o que eu estou falando é que o eleitor, eu estou querendo falar para o eleitor. A gente precisa conversar com o eleitor. Minha gente, e os cristãos especialmente, nós não podemos ser nécios, nós não podemos ser imaturos. As pessoas usarem, a Bíblia diz, aí falando para os cristãos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Porque o filho das trevas, ele usa qualquer arma que precisar. Se precisar falar a verdade, ele tem dificuldade de falar, mas fala. Mas você fala a mentira, é mais fácil. Se precisar falar a verdade, tem dificuldade de falar, mas fala. Mas se precisar mentir, mente descaradamente, encara veste uma camisa de um... chora se for necessário. Isso eu vi muito. E tal. Com certeza. Então não é assim. Tá? Tem que ser maduro, né? Pra entender isso. A prova, olha, nós vamos o Danilo já finalizou, esse ministro que chegou aí, que nós vamos ver assim uma mudança de ver. Lula disse pra mim e pra dos Cleiton, lá na casa de Marília, no jantar, ele chamou da Cis. Companheiro, vocês são cristãos, não são? Somos, presidente. Porque eu já tinha dado 2 livros da Palavra de Deus a Lula. Quando eu fui prefeito, entreguei um aqui. E na semana que ele foi preso, na terça-feira eu mandei um presente para ele recebeu um livro da Palavra de Deus. E uma mensagem minha falando sobre Daniel 4.
para Lula. Cova dos Leões. Não, foi quando Nabucodonosor comeu o capim. Comeu o capim. Daí eu falei para ele sobre isso. E aí ele disse assim, tem muita gente com a história, vamos defender comunismo, defender socialismo. Ele disse, o Brasil não precisa nem de comunismo nem de socialismo. O Brasil precisa de esperança para os nossos jovens. Os nossos jovens, é o que o Brasil está precisando. Entendeu? Agora, a linha, às vezes ela é tênue. Então, cada um no seu papel, assim, eu não tenho como, por exemplo, ceder em algumas coisas na minha vida, eu não tenho como ceder. Mas, na medida do possível, que eu puder dar minha contribuição, eu gostaria de dar. Então, o bolsonarismo... Mas você não é tão radical. Né? Não, os bolsonaristas... Existe uma flexibilidade. O Bolsonaro, as pessoas que votarem em Bolsonaro, eles se não vão para a esquerda, eles vão escolher outra linha de políticos, se não quer... Não, tem gente que botaram na cabeça dele que Lula é do mal. É tão terrível isso, que bota isso, que as pessoas falam transmitindo ódio. E aí a gente tem que ter cuidado para eu nem odiar Bolsonaro. Eu passei os quase 4 anos de Bolsonaro. Sempre que eu passei aqui e me perguntaram, eu oro pro Bolsonaro. Eu senti que alguns petistas faziam cara feia. Porque eu orava, era o presidente da nação, meu amigo. Ele era o presidente. Hoje eu já orei pelo presidente Lula. Mas assim eu orava por Bolsonaro. Mas eu orava por Lula também, viu? Os 4 anos eu orava. Foi, né? Eu orava sim, sempre orei por ele. Essa semana foi importante. Cruel. A Justiça Federal decidiu que não houve pedalada. Exato. Então, fizeram um golpe contra o Brasil. O Centrão, suas companhias, Bolsonaro alimentou isso, defendendo o ditador, ou aquele delegado terrível que viveu. Então, a gente viveu isso. Agora, a vida, ela é isso. Se eu estiver aqui desejando mal, o que a Bíblia me manda é assim, eu chegar na casa de Calbi, eu tenho que dizer assim, como cristão, a paz esteja nessa casa. Se aquela casa for digna da paz, a paz vai ficar com Calbi, senão ela volta. Então nosso coração tem que dizer coisas boas para as pessoas. Então, a gente tem que discutir que essa semana o Brasil avançou. Esse bloco econômico, ele é um bloco importantíssimo, né? Ele fala do BRICS, viu? Dos BRICS, vai China, Brasil, Rússia, Índia, China, não é? Exato. Aí agora vai entrar Argentina, vai entrar Arábia Saudita, vai entrar Emirados Árabes, vai entrar Irã. Aí você vai dizer, mas vai entrar o Irã? Vai entrar o Irã, não tem petróleo. Claro. Aí você, não, porque... E a Arábia Saudita? A Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo. A gente tem que falar... por exemplo, o que acontece? Mas a Venezuela é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Aí fizeram um bloqueio contra a Venezuela porque tem um ditador, não sei o que e tal. Tá bom, e quem morre de fome? O povo. Não, e outra coisa, a Arábia Saudita tem ditador também. Arábia Saudita, pior do que qualquer um. Todos eles são ditadores, estão sentados em cima de petróleo. E ninguém... Agora, eu vou dizer pra você por que fazem isso. Desculpa dizer, Odaci, mas é uma narrativa também de que a Venezuela é povo que é pobre, é por causa disso. E é porque tem muito dinheiro. Inclusive, o Donald Trump falou que queria invadir a Venezuela para tomar o petróleo, porque era um ditador lá. E é só isso. E os Estados Unidos compram petróleo do Irã, da Arábia. E são ditadores. Então é porque... Porque eles querem tomar o petróleo. Eles têm um discurso assim, eles dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É desse jeito. Então nós brasileiros, nós queremos o Brasil vendendo para todos. Quando você faz um bloqueio contra o Irã, você bloqueia, mas o último pedaço de carne que tiver no Irã, quem vai comer é a família real lá, a família do presidente do Ayatollah, não é? Quem vai morrer de fome é o povo. É o povo. Então você não pode fazer bloqueio botando o povo para morrer de fome, como fizeram com a Venezuela. Com a África. Mas sem deixar de denunciar as irregularidades desses países, a África, né? Por causa dos diamantes, né? A África por causa dos diamantes que tiraram tudo de lá de dentro. Exatamente. Então assim, nós vamos, essa semana a gente tem que comemorar isso. A gente, aqui em Petrolina, a gente ontem teve essa posse de Adilade na Codevasf, a gente espera da Codevasf e do campo político do presidente Lula recurso, disse ao senador Humberto ontem, já disse a Tereza Leitão. Inclusive são 990 milhões. Nós precisamos de mais recursos na Codevasf em Petrolina. Exato. Para atender Petrolina e as cidades que a Codevasf está chegando. Nós precisamos preparar o nosso povo para exportar.
para vender. Isso. Ontem eu levei uma... A comercialização que foi tocada no ministro assunto. Valdez, eu entreguei um documento ontem em nome do povo, junto com o distrito do Salitre, umas dificuldades que tem aí do lado de Salitre, que tem do lado de cá. Nós precisamos preparar o nosso povo. Mão de obra. Mão de obra, preparar o povo, as pequenas fazendas, para poder certificarem suas fazendas, para a gente poder enfrentar a China, tem abertura para fruta do Vale, esses países todos, a gente precisa fazer comércio com a sociedade, em favor da sociedade, gerar emprego pelo Brasil, o PAC que chegou aí. Então, nós vamos discutir o Brasil e vamos deixar de estar discutindo esse negócio de pessoas, tá? Quem nos julga é a história. A história vai julgar Bolsonaro, a história vai julgar Lula, a história vai julgar o Daci, a história vai julgar todo mundo. Agora, nós precisamos viver o presente. E o presente tem um presidente, que é Lula, que é um líder, que é respeitado mundo afora, tá? Lula agora na Angola, discussão na Angola. Lula é estadista. Precisamos, quando vocês verem falar por aí, porque o Brasil liberou dinheiro para a África. Todos os países que são potência do mundo, eles se tornam potência expandindo para os demais países. Exato. Então, não queremos isolar o Brasil. Olha, tem uma pessoa mandando aqui: bom dia, Calbi, parabéns pela reflexão necessária e importante de Odaci Amorim. Sabe as palavras. Quem está falando é Cileide Neves. Ela é gestora da Univasf, do grupo IGVale. E ela está dizendo que é instituto. É muito importante essa sua reflexão, porque tem que dividir povo, tem que dividir presidentes, pessoas e ações de pessoas. Exatamente. Bacana isso, né? Obrigado, Cileide. Obrigado. É isso. Então, se você me procura assim... Hoje é o dia de aniversário, hoje é aniversário de Jarbas Vasconcelos, 81 anos. Jarbas praticamente já está... Né? Não tá... Eu acho que é Alzheimer, não sei o que é o problema dele, não é? Deixar pedir pela saúde dele aí. Agora eu quero parabenizar você pela lucidez, porque assim, você me deixou lúcido agora, porque de fato, gente, eu às vezes exagero mesmo nessa coisa de criticar o bolsonarismo, mas às vezes eu não divido as pessoas. Eu não consigo, às vezes, dividir as pessoas. Você me traz uma luz interessante, porque de fato tem gente arrependida com o que está acontecendo no país, e elas ainda não conseguiram dividir o fato das pessoas fazerem suas ações, o fato do bolsonarismo existir. Então, assim, eu parabenizo você, me deu uma luz mesmo, de verdade. E eu acho que ainda não decidi. Porque agora eu entendo o que é, por exemplo, são as atitudes de Bolsonaro, da família dele, né? Não são os cristãos ou as pessoas que votaram em Bolsonaro. Tem pessoas direitas, né? Valdemar Borges, meu querido Borges, é uma pessoa boa. Mas ele ainda tá na seita ainda. Eu chamo de seita. Nós não queremos menos do que o sertão recebeu, nós queremos mais. Por exemplo, o que eu quero mais? Eu quero que a adutora que vai sair de Petrolina até Santa Filomena, ela tem que ser incluída no PAC. Claro. Entende? Entendo. Eu quero uma discussão que a Transnordestina, que a presidenta Dilma disse lá em Serra Talhada na inauguração da doutora do Pajeú, que o ramal de Petrolina também seja colocado no radar. Entendeu? Exato. Eu quero a duplicação de Petrolina a Lagoa Grande. Porque foi um projeto que foi aprovado no meu primeiro mandato de deputado, em novembro para dezembro de 2000, do último mandato. Eu recebi uma comunicação do DENIT dizendo que ia incluir a duplicação de Petrolina a Lagoa Grande, de acordo com minha indicação que eu tinha feito. Bacana, tá? Isso. Então eu quero isso. Nunca menos, quer mais. Mais. Por quê? Porque tem um movimento de um dia, duplicar 232, que veio até São Caetano, né? Isso. Aí pra vir até ali Cruzeiro do Nordeste, não é? E aí... Já depois de Caruaru, né? Depois chega até Serra Talhada e tal. Isso. Aí o que é que eu defendi lá atrás? Ó, nós não podemos esperar que um dia chegue a duplicação em Petrolina, não. Nós temos que começar um movimento de Petrolina em direção do cais. Não já Exato. E foi aprovado, foi incluído no estudo. Aí depois eu conversei com o governador Paulo Câmara. Governador, Eduardo já tinha falecido. Governador, ele disse, não, Daci, realmente foi incluído, tá? Foi incluído. Então, a senadora Tereza e o senador Humberto, na campanha com Danilo Cabral, e ele disse aqui no microfone, eles assumiram um compromisso comigo. Eu tenho um vídeo, o vídeo está meio tumultuado por causa do vento.
se comprometendo a defender a duplicação até Lagoa Grande. Porque a gente vai no engarrafamento de manhã e final da tarde. O engarrafamento. Então, essa intervenção até... perigosa que está muito. Esses 3 quilômetros foi bom na saída de Petrolina. Daqui até a entrada do N3 também é bom, que vai ser duplicado, está sendo duplicado. E aí a gente vai defender. Pode ser que essa obra não está num passo de mágica, é uma obra cara, né? Mas está no radar. Isso. Canal do Sertão está no radar, água tratada para as agrovilhas. Então, essa discussão que a gente precisa fazer. Inclusive, tá o FNE da Sudene foi aprovado. É uma discussão que você pode ter com o Danilo, a via Sudene também, né? Isso. Então é mais uma fonte, né, de recursos que e outra tem coisa que ser para ontem. E outra coisa para as pessoas registrarem, que às vezes fica na cabeça do povo que para fazer só faz se for fulano. Não. Não é só... Não só faz se for fulano. Rosa. Não só faz se for fulano. Faz fulano e faz Beltrano que tiver a vontade de fazer. Entendeu? Então, a gente precisa discutir um projeto para Petrolina. Agora é o projeto Serginho. Presidente Lula. Abra aqui, Serginho. A discussão do projeto... Banana tá na linha aqui, quer falar com você, Daci. Fala, Banana! Pode entrar aqui, doutor. Bom dia, Banana! Bom dia, Calbito. Agora também tem eleitor, um problema. né? Agora também tem um problema. É que o eleitor, ele quer resultado. E o deputado do Centrão foi quem pegou em dinheiro para dizer assim, tem dinheiro aqui, tá? Então, assim, o presidente Lula, ele está fazendo um grande governo. Minha gente, ele está se esforçando. Bateu de frente com esse negócio da Petrobras. Não tem como segurar o petróleo, ele não pode congelar o petróleo, mas está fazendo um esforço. Está fazendo um esforço lá fora para abrir espaço para o Brasil, para as exportações. Está aí voltando a retomar o projeto da indústria dos fertilizantes, que é um projeto que foi barrado no Brasil. A preocupação do presidente agora é a reindustrialização do Brasil. Nós temos que... O ministro Haddad está com esse foco na reindustrialização do Brasil. A gente vai ver isso é muito bacana. Trazer indústria, investimento. O Nordeste, os alemães estão querendo investir 50 bilhões de dólares nesse projeto de energia, de criar através dessa energia do hidrogênio, né? De levar energia verde, que eles chamam de energia verde, de navios. Você levar, porque Nordeste... é onde está mais perto da Europa, então consegue chegar mais rápido com isso, né? Nós temos aqui uma produção que pode ser gigante em todos os aspectos. Agora, o Banana falou que é interessante, mão de obra. A gente precisa valorizar a mão de obra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. E você concorda com ele de que o MST não tem capacidade para plantar um pé de coentro? Não, o MST, muita gente conquistou a terra via o MST. Agora, o que a gente também tem que fazer, e o MST tem que fazer um autocrítico, o líder do MST fez uma crítica ao Vale que ele não conhece direito como é a questão daqui. Você viu a crítica que ele fez, né? A questão daqui é o seguinte: nós geramos mais emprego aqui do que no ABC. Prefiro não comentar. Não, presta atenção, Sinara. Gerar emprego... Seja maduro. Não vou comentar. Vê bem, nós geramos mais emprego aqui do que o ABC Paulista. Exatamente. Nós geramos mais emprego aqui que o ABC Paulista. O que o João Pedro... Stedley quis falar sobre a questão dos defensivos, né? Uma ideia de uma agricultura mais orgânica, nessa linha, e achar que isso aqui mais tem uma... saudável, né? Essa situação... Mas tem espaço aqui no Vale para isso. Claro que tem. Tem espaço e tem gente que trabalha espaço. isso. Só que você tem uma outra situação que, se não tiver, dado a incidência de pragas que tem hoje na agricultura, então, os assentamentos, tem muita gente usando defensivos. Então o que a gente precisa é não assodar com isso. É uma opinião dele naquela questão, porque eles defendem. Muita gente tem uma visão que o MST defende armamento, droga, não sei o quê. E você, quando tem uma ocupação do MST, é proibido ter um bar. Eles não aceitam abrir um bar. Eles não aceitam nenhuma ocupação. Nossa. Não tem. Numa ocupação, porque é a preocupação de não ter violência. Eu não sabia disso. Eles têm um controle, armas. Tem algumas regras. Interessante. Se esperava do MST, o MST botar fogo no Brasil, com Lula preso. O MST fez um trabalho bacana. Isso. No Rio Grande do Sul não é? Mas não teve... Gerações. Fale de Valdemar também. Desejar um bom final de semana para todos. A gente deseja feliz sábado, que já chega. Dizer que é preciso fazer política voltada para as próximas gerações também, Valdemar. Essa questão do ministro Haddad tem sido um ministro que tem feito um esforço muito grande
para conduzir uma política econômica, está bem na condição. Política é conta, a gestão é conta, você tem que dinheiro, entrada e saída, mas o país está reagindo. E tem que tributar quem nunca quis pagar o imposto. O problema, por exemplo, você está falando aí, por exemplo, botar acaba ter um jatinho e não paga, né? Não tem PVA, não é? Que não paga imposto. Jatinho, um negócio, né? Mas veja, discutir o futuro do Brasil, nós temos condição de ser a maior potência do mundo. Na área de alimentos, nós somos. Exato. A questão dos preços, agora, o preço do boi, a carne tem caído, o governo... Mas é uma questão, se você ficar produzindo boi só para vender para o exterior, tem um líder que diz assim, não podemos aceitar que as vacas, os grãos do Brasil sirvam para alimentar as vacas da Europa enquanto o povo brasileiro morre de fome ou passa fome. A gente precisa assim, é que nós temos 200 milhões de consumidores, nós precisamos vender para o exterior, nós precisamos que o empresariado ganhe dinheiro, gere emprego, mas nós precisamos que o povo brasileiro coma, prospere. Aí vem aí, o governo tem feito esforço nessa questão de adquisição de carro, essa linha branca aí que está se discutindo, gerar emprego, o PAC vem aí com um projeto de gerar emprego, então nós queremos discutir isso, tá? A discutir essas questões. E aí deixa que a justiça trabalhe nessas coisas, vamos discutir, os problemas vão aflorando, mas nós queremos uma política de governo para o futuro. Eu quero que Petrolina continue crescendo, avançando, sou um torcedor por Juazeiro, Valdemar do lado de Juazeiro, eu gosto muito de Juazeiro, ando de Juazeiro como produtor rural, passo sempre por lá, e vamos pedir para Deus que abençoe esse vale, essa cidade do entorno, os sonhos dessa juventude e que a gente governe para todos, né?